reunidos, eu, Matheus, Luan, para falar sobre o mercado imobiliário. E você é nosso convidado, vem com a gente, bora. E aí, Luan? Fala, galera, iniciando um novo projeto, né, nós da 3 Brooks Imobiliária, e viemos apresentar para vocês o Pod Brokers, onde nós vamos estar trazendo diversos convidados, falando um pouquinho, né, da trajetória do mercado imobiliário e também, né, como uma pessoa ingressou, né, nesse mercado, como uma pessoa se desenvolveu e está conhecendo também um pouquinho dela, né, dentre eles corretores, né, colaboradores, construtores, gerentes de banco, né, então espero que vocês estejam acompanhando a gente aí sempre, que nós estaremos sempre trazendo novidade para vocês. Top! Então, vamos lá, né, começar perguntando aí como é que foi sua trajetória, Matheus, como é que você iniciou no mercado imobiliário, como você teve o primeiro contato? Então eu comecei, tem mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Não como corretor, mas como correspondente bancário. Iniciei nessa fase de como correspondente bancário. Na verdade, vinha como prestador de serviço. Naquela época a gente fazia muito processo dentro da agência, né? Então, peguei experiência nessa parte, saí, trabalhei num correspondente bancário e decidi abrir o meu. O que a gente abriu tinha aquele boom do Minha Casa Minha Vida, eu e mais um sócio, né? Aí a gente decidiu abrir uma imobiliária. Então ele cuidava mais da parte da venda e eu cuidava mais da parte operacional. Depois que eu comecei a ver que os corretores estavam ganhando mais dinheiro que o correspondente, eu falei assim, não, tem que aprender. Então eu nunca gostei de venda, né? Nunca gostei mesmo não. Para mim vender era uma coisa complicada pra caramba. Aí entrei realmente de fato na corretagem. Então, minha trajetória assim, tem mais ou menos uns 10 anos aí, né, que eu tenho somando no mercado imobiliário, mas de corretor mesmo deve ter uns 5 anos. Cresce mais ou menos nessa faixa. É engraçado quando a gente inicia, né? Todo mundo vai iniciar de uma certa forma. O Eduardo a gente iniciou porque a irmã do Eduardo, minha prima, era correspondente bancário, né? Então ela tinha facilidade, já tinha um vasto conhecimento, né? Tinha o conhecimento também do Heller dentro da Caixa Econômica, foi onde eu tive o primeiro contato também com, né, o mercado imobiliário, mas eu sempre gostei de venda, né? Isso foi lá em 2009, hein? 2009, tem muito tempo. 2009, eu tinha 17 anos. Então eu iniciei bem cedo, né? Mas na trajetória a gente afastou um pouquinho, voltou, né? Mas sempre gostei de vender também, sempre gostei de trabalhar com vendas. Só que o mercado imobiliário é um leque vasto, né? Para poder estar ganhando dinheiro. Então já tem um tempinho aí que a gente está nessa trajetória. Eu lembro que lá em 2009, quando ela abriu o correspondente bancário, era do lado ali do cartório. O cartório aqui na Esplanada 3. Atrás, né? Do lado assim, o a porta aqui, era ela aqui. ficava do lado assim, né? A frente do cartório aqui era mais ou menos atrás mesmo. E ela começou como correspondente, aprovando os processos dos construtores. A gente nem sonhava, eu fui trabalhar mais ou menos no correspondente, para a gente aprovando os processos dos construtores que levavam. Minha Casa Minha Vida estava iniciando, entendeu? Iniciando, você mandava fazer um decore, eu lembro que na época o decore era no valor de 320, 360 reais, aprovava tudo. CPF limpo, aprovava tudo. E eu não tinha aquela expertise de vender imóveis, né? E aí, quando a gente foi trabalhando, eu fui entendendo, foi quando você teve a sacada, foi a mesma sacada que a gente teve, entendeu? Tipo, falou, o vendedor, o corretor, ele ganha muito mais, entendeu? Eu ganhava 370 reais por cada processo aprovado. E o corretor, naquela época lá, era 6 mil, 7 mil de comissão, entendeu? Era direto com o construtor. Os construtores também estavam começando a entender o processo, entendeu? E aí a gente começou, pô. Minha irmã fechou o correspondente, eu assumi, o Luan veio trabalhar comigo, tinha mais um sócio, e a gente deu o procedimento, desgostei da área, deu um tempo, fui me aventurar em outras áreas, né? E voltei faz o quê? Faz uns 3 meses que eu tô aqui de novo, né? Mais ou menos, entendeu? E, cara, corretagem é aquilo. Lidar com sonhos, com vidas, né? Isso é, cara, lidar com o ser humano, eu particularmente eu amo.
Sabe? Eu gosto de lidar com o ser humano. Entendeu? Eu acho gratificante você ajudar alguém a adquirir um imóvel, sabe? Tá com a dificuldade, trazer aqui para a imobiliária, que a imobiliária aqui a gente resolve problemas. Isso é muito gratificante. O interessante é porque naquela época você vê que hoje é mais difícil, mas naquela época era praticamente nome limpo e vontade de comprar, a gente conseguia vender. Né? Naquela época o crédito era mais fácil, né? Era mais fácil. E não só o crédito, né? Mas o construtor ele podia construir em qualquer lugar. Ele pegava qualquer lugar no meio do nada, construía um condomínio, não precisava de ter infraestrutura nenhuma e a Caixa aprovava. Né? Eu acho que se todos nós, acho que se a gente tivesse aproveitado um pouquinho mais, mas é porque tem um conhecimento que a gente não ia ter o conhecimento. Hoje a gente tem um conhecimento que se tivesse atrás. O custo de uma casa, 2 quartos, uma casa legalzinha, era 27 mil reais no final do construtor. Na 27 mil entregando na chave. 27 mil reais. Entendeu? Teve construtor que começou a fazer. Fez o primeiro milhão assim, em questão de um ano e meio, já estava fazendo o seu primeiro milhão. Entendeu? E crescendo, e crescendo. Hoje, algumas construtoras, acho que como a Bela Mares tem 12 anos mais ou menos no mercado, a gente começou bem antes. Entendeu? A gente não soube aproveitar, mas o momento é sempre oportuno. Por quê? O programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é o programa Minha Casa Minha Vida, quando começou lá atrás, ele não diminuiu, pelo contrário, ele expandiu. Naquela época, Valparaíso, essa área de Valparaíso já era a área que mais crescia em expansão do Brasil e continua sendo. É a área que mais cresce. Hoje Valparaíso tem tudo. Tem shopping, 2 shoppings, tem todos os atacadões. Você vê que a BR-040 está crescendo, se expandindo com um monte de empreendimentos que está vindo. E cada vez que você anda pela cidade, que você vai andando, a gente vê condomínios crescendo e ainda tem muito espaço para ganhar dinheiro, para crescer. E como evoluiu as coisas muito. Aqui, né? O Valparaíso tem um comércio muito bom, um comércio muito forte. Às vezes vem pessoas de fora, né, comprar imóveis com a gente. E quando ela olha o comércio e fala, caraca, aqui tem tudo, qualquer lugar que você olha tem uma lojinha, o cara que vende celular, o cara que faz isso, o cara que faz aquilo, mercado, escola, tem em todo lugar do Valparaíso, tem tudo. Né? Só que hoje em dia ainda começa muito. Tem alguns bairros, por exemplo, a Anhanguera. 5 anos atrás, como é que era a Anhanguera? Como está hoje? Sim. Ipiranga, 5 anos atrás, como estava o Ipiranga? Era e massa, como é hoje? Justamente, social, ainda vendia. E ainda vendia. Vendia. O pessoal sempre aproveitou a oportunidade. Às vezes compra um imóvel num local que não vai ser tão bacana, né? Mas posteriormente a infraestrutura vai melhorar e aquele lugar vai ficar bom. É o que eu falo para todos os clientes. Quando vai mostrar o imóvel para os clientes, eu falo, ó, esse bairro aqui, Ipiranga, por exemplo, agora tem um mercado 24 horas, tem um atacadão. 5 anos atrás, ninguém queria comprar aqui. Agora todo mundo quer comprar aqui. Só que daqui a pouco aqui não tem mais área. Então o construtor vai ter que migrar para uma outra área que não vai ter nada novamente. E você vai ter que comprar lá para depois as coisas, o comércio chegar lá novamente. Então essa é a diferença. No passado construir em qualquer lugar, o pessoal ainda comprava. Hoje em dia o pessoal ainda quer escolher, né, muita coisa, quer um lugar bacana, mas tem que aproveitar a oportunidade de estar comprando. Pegando esse gancho de escolher, eu lembro que lá atrás a gente estava conhecendo alguns construtores e a gente pegou um empreendimento, eu não lembro o nome do local, mas era depois ali do Jardim Gá, um pouquinho mais pra frente, ali naquela parte ali que a gente vai pra Lusiânia, antes de chegar na primeira entrada de Nascente. Lá mesmo, Sol Nascente. O construtor ele construiu acho que umas 30 casinhas. Salerno construiu todas mobiliadas. Todas. A casa, você entrava, a casa estava toda mobiliada. Quantos clientes eu levei lá? Um deles foi um conhecido nosso e uma prima minha que estava casada, e levei, mostrei, e eles não gostaram por conta da distância, entendeu? Mas era tudo mobiliado. Um dia eu estava conversando com uma prima, acho que faz tempo, e ela falou assim, nossa, eu me arrependo de não ter comprado lá. Eu me arrependo de não ter comprado lá. Ela comprou o imóvel dela faz pouco tempo. E isso é um diferencial, né? Vocês acham que esse diferencial hoje falta no mercado dos construtores fazer alguma coisa diferente? Atrativo, isso mais atrativo? Sim, isso aí chama o público, né? Porque na verdade, a gente brasileiro, a gente gosta de
do mimo, do agrado. Isso é um agrado. Pô, chegar no imóvel e tá, pô, tem um sofazinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Entendeu? Quando chega no decorado é totalmente diferente você entrar no decorado e entrar no apartamento cru, sem nada, não é verdade? O decorado te dá uma amplitude, você entendeu? Isso aí falta sim, entendeu? Eu acho que seria uma expertise das construtoras investir num ponto desse. Mas só que aí entra a questão onde vai enquadrar para o público-alvo. Hoje, qual é o público-alvo desses imóveis que os construtores vêm construindo? Belamares, Góis, né, Construteto, Mabel, eles vêm construindo um modelo onde vai enquadrar 100% financiado ali para o cliente. Então, verdade, o custo da obra hoje é maior. Então, às vezes, não adianta eu querer atrair de uma forma e não conseguir dar saída. Vai ficar muito caro. Justamente, vai ficar muito caro, fica muito inviável. Então, isso tudo teria que entrar no custo o quê? Tanto da obra e enquadrar ali no que eles vão, né, ter a margem de lucro, né, que eles têm lá. Então, e aí, vai fugir muito? Porque hoje você sabe que em relação à aprovação tem de N clientes. Tem cliente que ele vai conseguir um pouquinho mais. Só que a maioria dos clientes não vai conseguir esse pouquinho a mais. Aí é onde ele vai ficar com o imóvel ali parado. Né? O que eu falo com alguns construtores, alguns amigos, o que? A gente tem que atrair essa minoria dos clientes condicionados, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão de aprovação, condicionamento, mas a maioria ali dos clientes condicionados a 25%, onde você encaixa ele aqui hoje no Valparaíso? Você está entendendo? Aí imagine um padrão de imóvel mobiliado ainda, com um valor um pouquinho maior. Então, assim, tudo é questão de público-alvo. Eu creio que, não em escala grande, mas em escala menor, ali no lote um pouquinho menor e um empreendimento melhor, aí a gente vai ter que atacar um público-alvo exatamente para aquilo. Não para a massa toda do Minha Casa Minha Vida. Verdade. Mas você acha que não falta um produto voltado para esse público, numa faixa de 250? Um exemplo... Do 250 a 300 mil aqui na região. Por exemplo, sim, casa e apartamento 3 quartos. Por exemplo, hoje em dia você não vê, né, casa e apartamento de 3 quartos. Né? Hoje em dia vai abranger os usados, porque o usado vai ter, e hoje o teto Minha Casa Minha Vida foi para 350 mil, então vai enquadrar. Eu acho com condições diferentes. Eu acho que é o seguinte, que nem o Matheus falou, falta um pouquinho mais de, não sei se poderia dizer estudo, mas pô, a média da família hoje é pai, mãe e 2 filhos, sim, entende? Um 3 quartos, sabe, seria mais, se encaixaria mais no momento, entende? Familiar. Eu acho que falta isso, sabe? Porque às vezes, pô, tem cliente que, pô, ele prefere ficar no aluguel do que morar no 2 quartos. Mas, ó, sabe onde é que entra? Eu já conversei com alguns construtores essa questão de o porquê de 3 quartos. Um construtor falou para mim que dá um pulo, um salto gigante, sabe do quê? No imposto. De um imóvel de 2 quartos para um de 3 quartos. Então é um salto muito maior. Vamos supor que no imóvel de 2 quartos, um apartamento convencional, não é fictício, eu pague 5 mil de imposto nesse apartamento. Eu vou construir um 3º quarto, eu vou ter um custo a mais desse 3º quarto em todos os quesitos. Mão de obra, vou perder um pouquinho a mais ali do terreno em si, né? O material um pouquinho a mais, você já gasta um pouquinho a mais. E ainda esse imposto dá um salto para 20 mil reais. Um exemplo. Então, infelizmente, hoje em dia, a visão do pessoal também que constrói, dos construtores, é o quê? Eu vou construir, vou beneficiar uma parte da galera que quer comprar aqui o 100% financiado, mas eu preciso de ter um retorno. Então, o 3 quartos é essa questão. Aí não dá um salto pequeno. Por exemplo, hoje nós temos imóveis dentro de Valparaíso 208 mil, com a possibilidade de 100%. Se colocar um 3 quartos, no mínimo vai ter que ir para uns 270 mil, 280 mil. Porque os 3 quartos que a gente tem aqui na região hoje é só aqueles mais antigos, né? Sim. A gente vai ver que o pessoal às vezes de reforma, alguma coisa assim no tipo. Tirando um Andrômeda aqui da Esplanada 3, onde fez, só que, por exemplo, ainda tem unidade lá. Tem quanto tempo que tem unidade lá? Vamos colocar aqui do Valparaíso, que é mais forte, a construtora Góis. Quantos condomínios a Góis construiu no tempo que está vendendo o Andrômeda? E quantos empreendimentos ela fez? 3, 4 condomínios, vendeu
e o cara ainda não conseguiu finalizar. É verdade que tem público para tudo, né? Tem, público tem. Você tira aí pelas casinhas aqui do construtor Fabrício ali, que 750 mil, só que alto padrão. Não é uma casa que não é nem muito grande, nem muito pequena, num lote de 180 metros quadrados. Só que pra mim, minha esposa levei lá, ficou doida, falou, essa é a casa que eu quero. 3 quartos, 3 suítes, né? Uma suíte master com closet, né? Todo fino acabamento, porcelanato, toda na esquadrilha de alumínio, né? A garagem, não dá para não é uma garagem extensa, porque é um lote de 180 metros, mas cabe ali 2 carros bacana e uma área de lazer com a piscina, churrasqueira, um banheiro social, a cozinha praticamente integrada. Tem público para tudo. Só que aí vai a questão de eu vou construir o que eu quero, qual o público que eu quero atingir. Verdade. Entendeu? Então é trabalhar nesse uma público. rotatividade maior, né? Na verdade, não é rotatividade, quer vender mais rápido ali, né? Não quer pegar o produto, fazer um produto que realmente necessita, porque a gente precisa de imóveis de 3 quartos, mas é igual o Luan falou, 2 quartos você paga menos, vai pagar menos imposto e vai ter um giro mais rápido. Hoje, para vocês, vamos lá, vamos supor que você vai investir 1 milhão e você vai demorar 1 ano para você ter um lucro de mais 1 milhão. Só que se você investir 1 milhão, em 3 meses você tem um lucro de 600 mil. Qual que você vai preferir? É o lucro mais rápido, né? Em 3 meses. Você coloca em 3 meses. Eu vou poder fazer no mínimo 3 vezes o giro nesse ano. Vezes 600 dá 1 milhão e 800. Então meu lucro é muito maior fazendo o giro, trabalhando mais com esse dinheiro. O meu dinheiro retorna um pouquinho mais rápido, né? Mas isso aí é questão de ponto de vista, né? Senão o pessoal não construiria alto padrão, mas aí já é um construtor que já tem uma condição um pouco melhor, ele já consegue manter esse capital ali preso durante um determinado tempo maior. Então o que manda muito hoje é isso, mas tanto é que a gente tem pessoas hoje que compram casa de leilão, né? Reforma, compra a casa um pouquinho abaixo do preço, reforma para poder vender no preço maior e tem vendido, né? Tem atraído esse público. Só que não falo, tudo depende. Você pegar lá em Goiânia, tem condomínios lá que é casa de 15 milhões e vende igual água, tem fila de espera. Então tudo depende de região para região. Você vê que o mercado, desde quando lançou o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi se formulando, né? Hoje você tem mercado para imóveis usados, ágil, que cresceu muito. Né? Quando começou lá atrás, eu não imaginava sobre ágil. Hoje, né? Tem gente que se direciona só nesse sentido, ágil, só trabalha com ágil. Então cresceu o patamar, ele se desenvolveu para todos os lados, imóveis novos, usados, ágil. Isso é muito bom. E questão de ágil nasceu aqui, né? Nessa região. É daqui que levaram para outros estados. Hoje em dia você compra, beira da praia tem ágil, você vai comprar em outros estados, outras localizações, hoje tem ágil. Mas muita gente ainda fica, porque não sabe como funciona realmente, como é que é, se é vantajoso, se não é vantajoso, né? Se é seguro ou se não é seguro. Então o ágil hoje ele é bom porque é um retorno imediato, principalmente para quem está vendendo e para quem está comprando também. Porque quando você vai comprar um novo ali tem um trâmite, né? Por exemplo, tá na planta, então eu vou receber daqui 1 ano, daqui 6 meses. Não, tá entregando, tá assinando, mas ainda tem um período ali de 60, 90, 120 dias desde o início que eu aceitei comprar até o final do processo. Luan, Matheus, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da trajetória da 3 Brokers. O que é a 3 Brokers hoje? Então, hoje quando fala de 3 Brokers pra gente é bem bacana, bem gratificante. Por quê? Porque nasceu ali praticamente, né, eu e o Matheus, nós somos mesma família, assim, né, do meu primo, o Matheus, meu concunhado. Então ele já vinha dessa trajetória de financiamento e eu já sempre trabalhei com vendas e inclusive na área de imóveis. Então nós viemos ali trabalhando, conhecendo, né? A gente se conheceu, foi falando aí, e um dia a gente foi para Caldas Novas. Na verdade, eu acho que foi até, lembrando aqui agora que você falando, tu lembra uma vez que a gente estava lá na garagem do Márcio, que a gente estava montando
a questão de imobiliária para aluguel. Verdade, verdade. O meu sogro, né, o nosso sogro, lembra que ele tinha na Sky, a loja da Sky ali na Avenida do Valparaíso 2, né? E um determinado tempo eu fui trabalhar lá, né? Então já cheguei lá, trabalhava com vendas, ele já estava com a equipe, já estava ali praticamente findando ali, né? O ciclo dele ali com a Sky. Só que eu cheguei, ele já não vendia, já cheguei arrupiando nas vendas, aí o Matheus já colou e a gente chegou, né? E conversamos e falou, não, vamos abrir uma administração de aluguel, né? E ali iniciou essa questão. E a gente foi buscando, acabou que no final não deu certo, né? E aí a gente, para falar a verdade, lembrar o certo assim, um ponto não. Eu lembro que o ponto certo foi uma vez que nós estávamos em Caldas Novas. Sim. Nós estávamos em Caldas Novas, no Réveillon, e a gente, a gente podia abrir um escritório, né? A gente podia abrir um escritório, né? Mas sem dinheiro né, as coisas naquela época já estavam um pouquinho mais apertadas, graças a Deus, do que está hoje, né? E a gente, vamos abrir o escritório? Mas e o gasto? Não, vamos continuar só divulgando aqui mesmo, porque, a gente vai assumir um aluguel, vai assumir água, vai assumir luz, vai assumir internet, a gente não tem dinheiro nem para comprar os móveis, né? Como é que a gente vai fazer? Quando chegar lá a gente vê, mas vamos chegar lá e a gente vê. Aí nós chegamos e fomos no Brasil Center Shop, não foi? Só para pesquisar. A gente foi lá para pesquisar os quiosques, né? Sala, não sei, loja do jeito que é lá. E a gente ficava, vou, não vou, vai, não vai. E ficamos um determinado tempo atendendo os clientes e nos reunindo e passando um tempão na praça de alimentação do Brasil Center Shop. Né? E conversando, até que um dia eu peguei um imóvel, né, na Avenida do Valparaíso, na quadra 2 do Valparaíso 2, né, imóvel de um amigo meu, Michel, né, e ele falou, Luan, eu quero vender esse imóvel, e é o seguinte, eu quero 130 mil na minha mão. Falei, caraca, só isso, Michel? Ele falou, só isso, você pode vender o que você quiser, a mais é seu, eu quero 130 mil na minha mão. E os imóveis ali um pouco mais valorizados, né? E aí eu falei, Matheus, peguei esse imóvel aqui, acho que foi um dos primeiros ali que a gente iniciou mesmo o pontapé. Matheus, tem esse imóvel aqui. Matheus correu para um lado atrás de cliente, eu corri para outro, né? Inclusive nós levamos, qual o nome do cliente? O Matheus levou ele lá, aquele da Saneago, que comprou a casa dos nossos sogros. Lembro, eu não lembro o nome do cliente. O nome do cliente eu vou tentar lembrar. Então o Matheus ainda chegou a levar esse cliente lá, o cliente viu, ficou balançado, mas não fechou e tudo. E hoje a gente usa, né, os meios de divulgações, que é acho que 95% hoje do que a gente vem desses meios, que são as redes sociais. Eu peguei as fotos desse imóvel e postei nos meus status. Aí o Marcelo, né, a gente já era conhecido e tudo, ele congregou lá na IPCC onde eu congregava. Congregou não, ele foi algumas vezes, primo de um amigo meu de célula, e conheceu, ele me viu, falou, Luan, eu quero comprar um imóvel, esse imóvel aí tá quanto? Falei, Marcelo, tá 170 mil, né? Esse imóvel tá 170 mil, não, eu quero ver tudo. Foi lá, viu o imóvel, gostou, levou a mãe dele, ficou apaixonado pelo imóvel e fez uma proposta, né? Falou, Luan, eu pago 150 mil nesse imóvel. Eu dou 140 mil no dinheiro e um imóvel que na época foi um ágio lá no Zuleika. E dou um ágio lá no Zuleika. Aí eu falei, caramba, mano, vou levar a proposta pro Michel. Levamos a proposta pro Michel. Aí o Michel analisou, eu falei, não, Michel, o negócio é o seguinte, 150 mil lá, você pega, né, o 110 mil na mão e pega o ágio no valor de 20 mil para você. Aí ele, assim não dá para mim não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir o ágio, 10 mil do ágio para vocês, 10 mil do ágio para mim. Aí assim a gente fez, pegou, no frigir dos ovos ali a gente ganhou 20 mil de comissão e foi onde o pontapé inicial que a gente pegou, foi lá no Brasil Center Shop, né? Meu avô também, que sempre vem nos ajudando aí, nos ajudou nessa época também a estar montando, e pegamos esse valor e alugamos lá na época, pagávamos R$ 2.200 em 10 metros quadrados.
né? Se tivesse nós três lá hoje conversando aqui, já não daria, teria que sair um. Se eu tivesse que atender um cliente, tinha que sair outro, né? Então ali foi o pontapé inicial da Três Brooklyn. E a gente juntou força, na verdade, né? Porque eu já vinha da... Meu foco maior sempre foi correspondente bancário. Então, tipo, eu não tinha muito essa questão de venda forte. Então, eu juntei junto com o Luan, eu fazia parte do processo, mas depois realmente mesmo que eu abracei mais venda e deixei mais o correspondente com os colaboradores que a gente tem, né? Graças a Deus, hoje a gente tem a Vitória que ajuda pra caramba no correspondente, toca tudo pra gente. Mas era isso, aí eu tinha um escritório em Brasília e eu ficava em Brasília e aqui. E aí, tipo, não, vamos... Tanto que a minha ideia era montar a imobiliária lá em Brasília, né? E aqui também tem uma parceria. Então acabou que a gente falou, não, a gente vamos juntar tudo, força. Então eu vim com toda a força. Hoje a gente está aqui no Valparaíso, graças a Deus. Mas a gente tem escritório no Brasília e a gente vai crescer mais ainda. Daqui a pouco a gente vai estar muito forte aqui, daqui a pouco vai estar muito forte lá. Top. E daqui a pouco vai estar igual a MyBroker, né? Várias regiões. Até fora do Brasil, né? É o que a gente pensa, é o que a gente sonha, é o que a gente quer alcançar, né? Acho que o ponto, né, que eu acho que é o mais relevante, né, que foi o divisor de águas mesmo, né, da Três Brooklyn Imobiliária, foi quando nós decidimos atrair Deus para dentro do nosso negócio. Isso é importante. Então, a gente decidiu entregar a nossa primícia do tempo empresarial, né, igual eu falo para todos. A nossa semana começa no domingo, mas a nossa semana empresarial ela começa na segunda. Então lá, mesmo em 10 metros quadrados, né, nós iniciamos um projeto de toda segunda-feira entregar a primícia para Cristo, né, fazer ali no começo ali a gente sentava e falava um pouco de Deus um com os outros ali, né, alguns testemunhos, algumas coisas, trazia ali um versículo, né, e orava e apresentava a semana diante de Deus, e isso foi o divisor de águas. Então ali mesmo dentro dos 10 metros quadrados já foi crescendo, foram chegando corretores e a gente já não sabia mais o que fazer, né? Então tanto é que ficava eu, o Matheus e alguns corretores dentro. Na época era a Maiara e a Vitória tinha que ficar na praça de alimentação, né, fazendo as aprovações, fazendo o trabalho de correspondente, enquanto nós ficávamos lá dentro. Mas aí o Matheus chegava com o cliente, eu tinha que sair, o cliente atender, o Matheus atendeu o cliente e vice-versa, né? Então depois que nós decidimos isso foi o boom mesmo, que a gente começou a crescer, onde Deus começou a dar a provisão pra gente e a gente conseguiu subir, né, de degrau em degrau, saindo. Como é importante você trazer Deus para o seu negócio, não é verdade? É verdade. Quando você traz Deus para o seu negócio, você vê as janelas do céu se abrindo e as bênçãos fluindo. Quer dizer que é fácil? Não. Não é fácil. E hoje, o pessoal não consegue ver, mas esse local que vocês estão aqui, fala um pouco do local, como é que é? A estrutura mudou lá do shopping para cá, para essa estrutura hoje? Me fala um pouquinho da estrutura aqui. Outra coisa, né? Os espaços totalmente... Hoje está localizado, esse endereço aqui é onde? Então, hoje a gente está localizado na Valparaíso 1, né? Bem próximo da agência da Caixa Econômica. Uma localização bem privilegiada. Estratégica? Bem estratégica. E foi um desafio. Lembro aquela vez no Guará, mano? Sim. Aqui foi uma casa, né? A gente juntou numa casa. E aí os meninos tinham vendido essa casa. E aí o Luan falou, não, mas o aluguel é tanto. Eu falei, não, mas vamos. A gente dá um jeito, vamos lá pra ver. Porque, assim, o espaço que a gente estava era bom, mas já estava pequeno também. A gente saiu do espaço pequeno, foi para um espaço melhor, mas já estava também pequeno, né? Então eu falei assim, a gente tem que dar o passo, a gente tem que fazer. E aí foi. Então, sim. Porque a gente não saiu direto, né? Lá do Brasil Center Shopping a gente foi aqui pra rua ao lado, aqui na quadra 16, na rua da Desfrute. Só que lá era uma casa e era dividida. Tinha uma parte, né, onde tinha uma varandinha e tinha uma sala bacana, uma copinha, e lá atrás ainda tinha um espaço. Aí, pô, já é melhor do que onde nós já estávamos. Isso acontece, faz parte. Entendeu?
já é melhor do que onde nós estávamos. Mas só que mesmo assim a gente ainda continuou crescendo e já foi ficando pequeno, mesmo aquele espaço que nós estávamos em 10 metros quadrados e passamos para 50 metros quadrados, entendeu? Mais ou menos isso. E onde a gente conheceu, né, através de um anúncio, eu conheci hoje, né, o cara que comprou essa casa, né, e essa casa aqui é que a gente está instalado hoje, né, aqui é incrível a questão de estrutura, né, foi o proprietário, a gente vendeu para ele e estava só no cinza. Essa casa aqui, quem vê o antes e o depois, né, vai falar, caraca, eu não acredito não. Então ele comprou essa casa, nós fizemos uma excelente negociação para ele assim, que saiu praticamente de graça, né, a casa. Ele pagou um valor muito bom no local super privilegiado, e como lá já estava pequeno, eu falei para ele, não, você vai alugar para ver essa casa, né? Então, não, mas eu vou alugar essa casa aí porque ela vai me servir. E hoje a gente está nessa estrutura aqui. Vamos colocar hoje, essa sala aqui é 2 vezes o tamanho do primeiro lugar que a gente esteve, né? E a casa em si toda hoje, né, vamos colocar uns 400 metros de área construída, né? Então hoje nós temos aqui, contamos com garagem, né, ali para 4, 5 carros tranquilo, né? E a gente tem um hall de entrada ali onde ficam os corretores, recepção, né, que são 2 pavimentos. E lá embaixo, além da recepção, nós temos ainda, né, tem um hall de entrada onde ficam as mesas dos corretores. Tem a sala, né, que era utilizada pelo jurídico lá embaixo e hoje é utilizada para atendimento. Aí já tem uma outra sala hoje que a gente usa ali para a parte de divulgação e marketing, né, dos nossos captadores que ficam ali. Aí lá atrás nós temos a parte da cozinha, temos um quartinho lá onde a gente guarda algumas coisas, usa de despensa. Tem outro banheiro lá atrás, aí tem um banheiro social lá na parte de baixo. Temos a churrasqueira, né, e a parte da cozinha em si. E aqui no segundo pavimento nós temos essa sala aqui hoje, né, que a gente está utilizando para desenvolver esse projeto. Vamos estar aí ornamentando, arrumando algumas coisas, né, para os próximos encontros, né. E além dessa sala nós temos uma outra sala, né, que tem um banheiro, que é a sala do correspondente. Nós temos um hall ali que a gente usa, né, como um espaço ali de trocar uma ideia, né, com sofazinhos, puff. E tem a nossa sala da diretoria, onde também tem um banheiro. E ainda tem a parte ali na frente que tem uma laje onde pode aumentar, tem espaço aqui para aumentar para diversos lugares. Então hoje a gente está, né, na verdade eu nem acreditava, né, em tão pouco tempo, porque se a gente for colocar na ponta do lápis, esse ano em setembro, a 3 Brokers de fato vai fazer 2 anos, né, mas se for colocar do tudo aí do início, ela está beirando aí aos 3 anos, né, mas de 3 Brokers mesmo, empresa, nome, tudo, em setembro vai fazer 2 anos. Então foi um passo muito grande, né, em apenas 2 anos. Então a gente vê aí o que Deus pode fazer em um curto prazo de tempo, quando você realmente atrai ele para dentro daquilo que você está fazendo, o salto que você pode dar, que eu acho que muitas pessoas não acreditam até hoje, quando olham e falam, caramba, os caras estão desse jeito aí. Top. E uma coisa que a gente pensou também foi sempre pensando nas pessoas que estavam junto com a gente, né? Porque assim, hoje a gente precisaria de escritório, precisaria de um escritório menor talvez. Só que o que a gente cresceu? Porque como a gente aumentou o corretor, então a gente pensava, o corretor tem que estar num lugar bacana. Legal. A gente tem que trazer o cliente, o local tem que ser bacana, ser apresentável ali, você tem que ter uma mesa legal para atender o cliente. Então a gente sempre pensou nisso. Top. A ideia de ter um local grande é para a gente conseguir abraçar mais pessoas que querem entrar nesse mercado, que querem aprender, que querem desenvolver, né? A gente como a gente tem um pouco mais de experiência, a gente não quer ficar com essa experiência só para a gente quer compartilhar para que outras pessoas cresçam junto com a gente. Que esse é o intuito da empresa, né? É aquela parada assim, você sozinho você vai até mais rápido, mas com mais pessoas você vai mais longe. Sim. Então a gente quer abraçar, pegar na mão aqui, vou te ensinar, vou te ajudar, né? A gente vai crescer junto, e é isso que a gente quer. É isso que eu, assim, a parceria do plano que eu e ele, a gente dá muito certo, por quê? Porque um ajudando o outro. Top. A gente sempre ajuda o outro. Então, onde a gente vai, às vezes um não paga, o outro vai lá, paga,
Então essa é a parceria que a gente mantém e as pessoas que estão próximas da gente tem que fazer a mesma coisa. Aproveitando esse gancho, pessoal, a gente está aqui no Pod Brokers, papo de milhões, de milhões. Vamos lá, deixa eu falar para vocês aqui, em relação aos colaboradores de vocês, qual é o relacionamento que vocês têm com os colaboradores de vocês? Vocês dão investimento, investem nos corretores, nos captadores, dão curso, como é que é isso aí, Luan? Hoje, né, graças a Deus a gente busca, né, fazer ali o treinamento como um todo, né? Hoje em dia a gente dá toda a parte de treinamento, tanto técnico, né, como teórico, né? O teórico em si a gente sabe que hoje em dia não adianta a gente ficar ali batendo na tecla muito ali de você passar teórico, botar o pessoal para ler muita coisa, não, é na prática. Então a gente busca e traz na prática para poder estar dando, né, treinamento. A gente dá toda a parte de treinamento, desde divulgação, né, até fechamento de venda, né? Hoje o Matheus tem alguns cursos aí de coach, né, então onde a gente traz algumas coisas, né, de desenvolvimento pessoal, né, de desenvolvimento familiar, né, desenvolvimento emocional. Então a gente busca melhorar, né, em todos os quesitos os nossos colaboradores para que nós venhamos a ter um bom convívio, né? O que a gente preza muito hoje, né, e eu acho que se eu atraio Deus para dentro dos meus negócios, esse aqui tem que ser o melhor lugar. O colaborador que trabalha com a gente, ele tem que sentir vontade de vir para cá. Pô, eu não vou para lá só porque lá eu ganho meu dinheiro. Não, eu vou para lá porque, caraca, conviver com o Eduardo é bacana, conviver com o Matheus, com o Luan, com os meus colegas que estão lá, eu aprendo muito, é um ambiente bacana, eu me sinto à vontade, né? Porque entra naquele quesito de que eu passo mais tempo aqui na 3 Brooklyn Imobiliária com vocês, com os colaboradores, do que eu passo com a minha própria esposa e minha filha dentro de casa. Então, aqui tem que ser um lugar onde eu vou me sentir bem, porque como é que eu vou me sentir bem? Não vou me sentir bem, na verdade, num ambiente que eu tenho que estar, num ambiente onde eu passo a maior parte do meu dia, eu passo lá. Então, aqui tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um ambiente, acima de tudo, familiar, né? Uma atmosfera ali de bênçãos, de coisas boas realmente, né, e para que a gente se sinta bem, né? Esse é o intuito. Eu tenho 3 meses que eu tô aqui, né? E já falei pro Luan, parabenizei ele pela estrutura, pelo projeto. Eu analisando ele, cresceu muito, entendeu? Evoluiu muito como homem, como pessoa, como profissional. Entende? E eu, tirando o lado familiar, o lado profissional, olhando, é uma estrutura incrível que vocês oferecem aqui para os colaboradores. Almoço, entendeu? Isso aqui é até um testemunho. Eu estava passando por uma dificuldade muito grande, o Senhor está começando a engatar, entendeu? Então, hoje eu tenho que comer todos os dias, por quê? Porque vocês conseguem oferecer isso eu agradeço a Deus. Isso é muito importante, sabe? Eu nunca na minha vida vi uma imobiliária que possa dar uma estrutura dessa, sabe? Investir nos colaboradores, isso é muito importante. Eu me sinto valorizado aqui e eu tenho certeza que outros colaboradores que trabalham aqui também se sentem valorizados, entende? Isso é muito importante, muito importante. O papo aqui tá top demais, a gente está sentindo uma energia legal, isso aqui está fluindo, é um projeto que vai crescer e vai crescer muito. Eu gostaria que vocês, líderes da 3 Brokers, olhassem para os seus colaboradores e dessem um recado motivacional para que eles entendam que isso aqui é só o começo e que vocês vão chegar nos mais altos patamares. Bom, o que eu tenho para falar é que a gente tem que acreditar, né? Se eu tivesse desistido lá atrás, quando nós mesmos montamos o escritório, né? Na verdade, acabei desistindo durante um tempo. Mas deixando de lado durante um tempo. Mas onde eu acreditei novamente e depositei todas as minhas forças, né? Eu costumo falo para todo mundo que está aqui. Luan, eu não tenho plano B. Esse aqui é o plano A e eu vou fazer o plano A funcionar. Então é assim, eu creio que para todo mundo que entra aqui, o que eu procuro transmitir é isso. Se você correr atrás, se você se dedicar, se você focar as suas energias nisso que você está fazendo,
não tem como dar errado, né? É muito difícil dar errado. Depende muito mais de mim, para mim fazer a minha parte, depende muito mais dele, de fazer a parte deles, do que nós como todo, porque a estrutura já está montada, né? Então, o que eu falo para todos, né, que vão assistir esse vídeo, que vão nos acompanhar, é não desistir, acreditar. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser fácil, mas com o tempo, né, as coisas que eram difíceis vão se tornando fáceis, mas vão aparecendo outras coisas difíceis que vão nos fazer crescer. Daqui a pouco, novamente, essas coisas difíceis vão se tornar fáceis e vão vir outras coisas difíceis. Porque eu nunca vou ficar estagnado, eu nunca vou viver uma vida medíocre. Ah, Luan, pô, mas medíocre é uma palavra forte. Mas qual é o significado? É viver na média. Não, eu não quero viver na média, eu quero sempre viver acima da média. Então é basicamente isso. Justamente, você tem que ter um objetivo muito bem definido, né? Quando você tem um objetivo muito bem definido, onde você quer chegar, a 3 Groups hoje ela é uma ferramenta. E ela é uma ferramenta que vai alavancar os seus sonhos. Então, assim, hoje o mercado imobiliário é um mercado que hoje eu não saio mais também. Por quê? Porque é muito lucrativo. Então, assim, no começo é difícil, né? Ainda mais para quem não tem experiência com venda. Eu falo por mim, não tinha experiência com venda, hoje desenvolvo bem mais tranquilo, mas o começo é difícil, mas quando você pratica, quando você vai realmente, igual o Luan falou, quando você não desiste, né? As coisas elas começam a ficar mais fáceis, as coisas que eram difíceis, elas começam a ficar mais fáceis. Então você ter um objetivo muito claro, né? Isso vai ajudar. Porque quando você acorda com um objetivo muito claro, quando você entende o seu porquê, por que você está fazendo isso, por que você está levantando cedo, por que você está trabalhando até mais tarde, as coisas elas vão dar certo. Porque você vai fazer até dar certo. Top. Então, vamos encerrar esse papo, né? E eu quero só deixar um recado aqui. Tem algo que é muito importante que a gente entenda. Nós nascemos para resolver problemas. Entendeu? Nascemos para resolver problemas. Quando a gente tem essa mentalidade, a gente não se abala com o problema, porque o problema vai ser resolvido. Então, você que está aí, não desista. Acredite nos seus sonhos, porque você pode conquistar. Isso aqui foi o Pod Brokers Papo de Milhões. Eu agradeço a oportunidade, isso aqui está muito legal. Viu, Matheus? Parabéns, Luan. Massa demais. Tamo junto. Valeu, Matheusão. Então, é isso, galera. Né? Esse foi o primeiro aí, né? É o pontapé inicial. Então, como eu falei um pouquinho no começo, nós vamos conversar com diversas pessoas do ramo imobiliário, né, aqui no Pod Brokers Papo de Milhões, né? E se você ainda não segue, nós vamos ter o nosso canal no YouTube lá, segue o canal do YouTube, segue também, né, as nossas redes sociais, lá o nosso Instagram, que é 3Brokers_, tá bom? Lá vocês vão ter ali todos os imóveis, um pouquinho da nossa trajetória, o que a gente, né, um pouquinho do nosso dia a dia. Também segue o Matheus, segue o Eduardo lá, e se vocês podem estar contando aí também com a gente, né, com um pouco do nosso conhecimento, né, para poder estar ajudando vocês em qualquer área aí, dessa área imobiliária, beleza? Então, vai encerrar por hoje e até a próxima. Valeu!